Bom, essa aula sobre vetores autorregressivos, então, na literatura, se vocês procurarem VAR, pode ser que vocês encontrem alguma coisa assim, que é totalmente diferente, que é o valor ao risco. Aí vocês vão procurar igual uns tarados, porra, quero aprender VAR, e aí acaba aprendendo algo que tem mais a ver com a matéria passada, que era modelos de heterossedacidade condicional, do que com vetores autorregressivos. Vetores autorregressivos, uma fonte também que vocês podem consultar, obviamente no livro do Andrews tem, o livro do Bueno, o livro do Hamilton é uma ótima referência, porque ele já trabalha desde cedo, desde o início com toda a ferramental dele é matricial, só que é em inglês, porém é só equação, então não tem muito problema. O Gujarat trabalha de forma bem básica. Eu nem sei se tem na realidade o Gujarat VAR, mas tem equações simultâneas, o que em tese pode ajudar vocês a entender um pouco, relembrar um pouco de como é que quais são as necessidades. Tá? Então o tema da aula de hoje é o chamado VAR bivariável. O grupo aqui já apresentou, por exemplo, uma relação entre duas variáveis. Então você tem aqui, por exemplo, na relação era o que? PIB, inflação, era o que? Beleza, PIB contra juros. E aí o que eles fizeram? Pegaram o PIB hoje contra juros hoje e tentaram achar uma função. De que tipo? Uma constante aqui, vou botar μ1 e μ2. Isso aqui é um vetor de constantes, mais uma matriz, que aí pode ser 4×4. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, φ1, φ2,1, φ1,2, φ2,2, 2,1, 1,2 e 2,2. Legal? Vezes o mesmo vetor, só que defasado. Aí eu estaria... Isso aqui é uma coisa importante também que não foi tocado. O que acontece? O VAR, ele não tem restrições em relação... Peraí, deixa eu só terminar aqui. Depois eu faço essa digressão. Mas... Ué, será que saiu do... mais um vetor de erros, um vetor de choques. Aqui tudo. Um para PIB, o outro para juros. Beleza. Então, bem devagarzinho. Esse aqui, a gente precisa primeiro saber classificar como é que a gente identifica o VAR. Então, o que acontece? Você tem dois tipos de relação. A primeira é a estrutural. A estrutural, ela vai apresentar um vetor de variáveis. Eu vou chamar esse vetor aqui de xt, tudo bem? E esse vetor aqui, ó, de xt menos 1, tranquilo? Bom, a forma estrutural, ela vai apresentar xt de um lado, um vetor ou uma matriz vezes ele defasado, mais alguma outra coisa que eu vou chamar de A,
vezes ele também no tempo presente, mais um vetor de choques. Então, o fato de você ter variáveis no tempo presente, dependendo de variáveis também no tempo presente, faz que ocorra a tal da simultaneidade. E aí, com simultaneidade, avoca-se a questão da endogeneidade, simplesmente porque choques no tempo presente provavelmente apresentarão uma relação muito forte com quem? Com as suas variáveis dependentes no tempo presente. Isso aqui vai ser diferente de zero. E aí você tem inconsistência ao se estimar por mínimos quadrados, porque essa aqui é logo a segunda hipótese de identificação do estimador de mínimos quadrados. Tudo bem? Então você não pode ter endogeneidade por mínimos quadrados. Já por GMM, que aí você coloca uma nova, você impõe uma nova forma funcional para sua estimação. Na verdade, você vai reponderar a sua matriz de função objetivo. Geralmente é alguma coisa desse tipo aqui. Você vai minimizava a soma dos quadrados dos resíduos em OLS. Em GMM você vai fazer uma minimização de W', onde W', pode ser uma composição desses resíduos vezes uma outra matriz. Então a gente verá se sobrar um tempinho, como que a gente trabalha com GMM. Mas a história é que a gente não consegue estimar de forma consistente os parâmetros de A, simplesmente porque você tem endogeneidade explícita. Então você precisa operar nessa forma aqui, que é a forma reduzida. Tudo bem? Então como é que fica a forma estrutural? Acho que o grupo apresentou bem. Mas para duas variáveis é bem simples escrever. Ela é assim, né? A11, A12, A21, A22, xt, yt, igual a Mi1, Mi2. Na verdade, isso aqui eu posso até tirar para poder facilitar a minha escrita. B11, B12, B21, B22, vezes. Aí aqui eu posso botar um J, apagar esse mais. E botar um somatório aqui, bem pequenininho. Por quê? O J vai de 1 até N. De quem? Xt menos J, Yt menos J, mais o choque é de Xt, é de Yt, no tempo presente. E aqui você tem que definir qual é essa cara dessa matriz de choques ou a matriz de variância-covariância. Tá? Então a primeira coisa da forma estrutural é a seguinte: você não consegue trabalhar ela porque você não vai conseguir estimar principalmente esse parâmetro aqui até que você consegue. E esse aqui você também consegue. O que você precisa entender é se você consegue estimar esse parâmetro e esse parâmetro aqui. Porque esse parâmetro está associado a yt na equação de xt. E esse parâmetro está associado a xt na equação de yt. Por que existe a endogeneidade? Ora, se eu escrever de forma bem simples, eu vou ficar com A11 xt mais A12 yt. Vamos cancelar esse vetor de constantes aqui, só para não ficar reescrevendo o negócio duas vezes. Vamos pensar num var com um leg só. E aí eu vou ter B11 xt menos 1 mais B12 yt menos 1 mais E de xt. Por que poderia ter endogeneidade aí? Eu não estou achando. Eu sei que E de xt afeta xt.
E xt também é afetado pelo modelo. É de xt potencialmente correlacionado com yt menos 1? Por definição, não. É potencialmente correlacionado com xt menos 1? Potencialmente não. Não existe essa relação. Então, a única variável que ele pode apresentar uma endogeneidade é com yt. Por quê? Essa é uma grande pergunta. Por que ele pode apresentar endogeneidade com yt? Aí vocês têm que olhar para a equação de baixo. Quem está em yt? Olha aqui o A21 que multiplica xt. Eu sei que em yt ele é a função de xt. Por definição, se ele é a função de xt, xt vai interferir em y e, portanto, o choque ou a inovação ou o erro de x também vai ser correlacionado com yt. Professor, eu posso explicar essa endogeneidade usando o Granger? Não, porque Granger, depois a gente vai entrar aqui, mas quando você faz o teste de Granger, você não necessariamente está dizendo que a endogeneidade vem do quê? xt, certo? É afetado por yt, que era afetado por xt, certo? E como ele é afetado, xt também é afetado por ET, olha o ET afetando yt aqui, ó, certo? O que o Granger faz? O Granger ele verifica a causalidade xt contra yt menos 1, yt menos 2. Ele quer saber se xt pode ser afetado por yt em tempo defasado. Então, não necessariamente você está garantindo que no tempo presente existe uma relação. Tá, porque na verdade eu tinha visto em alguns lugares também que o próprio yt, podendo interferir no xt, a gente pode juntar isso com o Granger, não necessariamente só o defasado. Não, é sempre o defasado. Ou seja, o teste Granger ele não faz uma diferenciação se é defasado ou tempo presente. Causalidade de Granger é que yt no presente ou no passado pode ajudar a explicar xt. Qual ajuda? Eu não sei. Legal? Qual ajuda? Eu não sei, mas a causalidade de Granger era isso. Presente ou passado ajuda a explicar yt ou xt. Agora, teste de Hausmann não funciona para identificar a endogeneidade. Então, lembra do nosso teste de Hausmann de econometria 2? A gente precisava do quê? De um instrumento, tá lembrado? Então, para a gente tentar identificar via Hausmann se existe endogeneidade, a gente precisaria de um instrumento para alguma variável no tempo presente. Então, infelizmente, não é tão simples você aplicar o teste de Hausmann a essa. Você precisaria de um instrumento para y, que é potencialmente endógeno, para saber se a regressão de x em y tem uma diferença de y no instrumento. E você pega o resíduo, lembra como era o teste de Hausmann? Como era o teste de Hausmann? Você pegava y regredindo contra o instrumento, pegava o resíduo de y, e aí você estimava x contra y e o seu resíduo. Se o resíduo fosse estatisticamente significativo, era sinal que teria endogeneidade entre y e x. Legal? Mas isso é outra história. Então, o teste de Granger é sempre pelo passado. Então, ele pode te ajudar, às vezes, a definir a ordem de identificação. O que é isso? A gente já vai discutir. Por enquanto, a gente já entendeu, espero eu, que o var estrutural, var S, é endógeno e o var reduzido
é exógeno e pode ser estimado por mínimos quadrados, certo? Então você precisa recorrer à forma reduzida do VAR. Porém, vamos fazer um exercício de aritmética simples. Na forma estrutural, quantos parâmetros eu tenho? A11, A12, A21, A22, xt, yt, mais, igual a. Vamos botar só um VAR com uma defasagem apenas, tá? Só para facilitar o raciocínio. Quantos parâmetros você tem na forma estrutural? 4 mais 4. Na forma reduzida? Que eu vou chamar de BR. Só vou poder escrever com B também, que eu gosto de repetir a mesma notação. Aqui era 2. Aqui os erros vão ser da forma reduzida. Quantos parâmetros você tem? Estimados 4. Com 4 parâmetros você consegue recuperar 8? Não, né? Então você precisa impor uma restrição nesse modelo. Tá? É preciso impor restrições ao modelo VAR. Num VAR bivariado, é fácil a gente impor essa restrição pelo seguinte. Olha para cá. Não necessariamente você precisa de 4 parâmetros da forma reduzida, da forma estrutural. Por quê? Pode ser que x e y aqui seja de fato a identidade, né? Você não precisa querer botar um parâmetro que multiplique y na própria equação de y. Você não precisa botar um parâmetro que multiplique x na própria equação de x. O problema recai nesses dois parâmetros aqui, certo? Você precisa impor uma restrição para que exista a identificação, a recuperação dos parâmetros. Tá certo? Qual seria a restrição? Recai aonde? Se recai na matriz B, aí por exemplo, agora a gente já está com 2 parâmetros, então de 4 a gente não recupera 4 parâmetros. Quais as restrições que a gente precisaria impor para tentar recuperar isso aqui? Você precisa impor uma restrição ou aqui ou aqui. O que a A12 representa? E o que a A21 representa? A12, isso aí, representa o efeito contemporâneo de y em x e A21 é o efeito contemporâneo de x em y. Tudo bem? Então, a gente está pegando uma equação de efeitos contemporâneos. Só corrigir aqui era x, tá? Aqui era y, beleza. Agora está bem escrito. Então, se você impõe uma restrição de que o efeito contemporâneo de y em x é 0, se transforma essa matriz aqui numa matriz diagonal superior. Ela vai ficar como? 1, 0, 1, A, 2, 1. Tudo bem?
Existe a tal da endogeneidade que existia no passado? Porque eu sei é que x vai estar na equação de y, certo? Por que x na equação de y era exógeno? Porque y estava na equação de x. E o choque de y estava na equação de x. Portanto, o choque de y que estava na equação de x vai estar presente no choque, vai gerar endogeneidade com o choque de y na equação de y. Ficou muito rápido. Por que existe endogeneidade? O choque de y estava presente na equação de x, correto? Porque y estava presente na equação de x. Então, quando você fosse estimar y e fosse olhar o parâmetro de x, você saberia que esse parâmetro aqui seria potencialmente endógeno, porque x seria correlacionado com o resíduo ou com o erro de y. No momento em que você retira da equação o efeito contemporâneo de y em x, o choque de y em tempo presente não vai estar mais presente em x. Portanto, o x não é mais potencialmente o que? Endógeno. Então, você impõe algumas restrições. Como que essas restrições aparecem num var bivariado? Geralmente, você vai pegar duas variáveis, xt e yt, e aí você vai impor o que a gente chama que é um ordenamento. A gente vai impor um ordenamento dizendo que x pode causar y em tempo presente, mas y não causará x em tempo presente. Isso quer dizer que não tem causalidade de Granger? Não. Quer dizer que não tem efeitos contemporâneos. Granger pode ser passado também. Granger isso aqui diz que não há causalidade de Granger? Não. Mas se não há causalidade de Granger, se x não causa Granger em y, eu sei, isso vai implicar que x presente não causará y. Não ficou claro isso? Então, a não causalidade de Granger garante que eu consiga já começar a fazer algumas restrições sobre a minha forma estrutural. Então, quando você começa a fazer os testes de causalidade, o primeiro teste de causalidade é para ver quais são as restrições que você vai impor na sua forma estrutural. E aí, o que acontece? Se eu sei, por exemplo, desse fato aqui, ó, eu sei que x não causa Granger y, mas y causa Granger x, eu não sei, eu não posso garantir nada sobre isso aqui, eu não faço a menor ideia. Opa! Quais são os efeitos contemporâneos de y e x? Aí eu já não sei. Mas aí eu posso impor uma restrição, ficaria assim a minha equação, ó. Olha para cá. 1, 0, A, 2, 1, 1. Aí aqui quem seria? Aqui seria a equação de y primeiro, depois a equação de x. Igual. Aqui um vetor B, uma matriz B, vezes eles em tempo defasados, mais os choques. E aí, como que você estima os parâmetros? Basta você fazer o quê? Você só tem um parâmetro para recuperar, fazendo o quê? Invertendo essa matriz. A inversa dessa matriz é bem simples, né? Quem é A menos 1? Inverte a diagonal principal, troca o sinal da auxiliar e divide pelo determinante. Quanto que é o determinante? 1. Então, 2 por... A matriz desse tipo aqui ficou bem simples de você fazer a inversa. Então, essa é a menos 1. Então, a minha forma reduzida seria... Eu vou botar até com outra cor. YT, XT, igual a menos 1, que eu já sei que é 1 menos A2, 1, 0 e 1. Se vocês não acreditarem, multiplicar essa por essa, para ver se vai dar identidade. Sempre faça esse teste para não fazer besteira. Vezes a sua matriz B, isso aqui é A menos 1, vezes YT menos 1, XT menos 1, mais de YT, de XT. Então ficou evidente aí a minha
necessidade do porquê eu penso na minha forma estrutural, mas eu só posso trabalhar com a minha forma reduzida. E essa relação só pode acontecer a partir de imposição de restrições. No meu caso, eu impus quantas restrições? Por exemplo, no modelo com duas variáveis, eu impus uma restrição. E aí existe uma equaçãozinha para o número de restrições, se eu não me engano é assim. 2 vezes o número de variáveis, que eu vou botar V menos... Como é que era? Menos 1 não. Era assim, ó. V menos 1 é o número de restrições. Então seria 2 menos 1, 1. 2 vezes 2, 2 restrições. Só estou impondo 1. Com 3 ficaria como? 3 menos 1, 2 seriam 6 restrições. Aqui no meu caso eu estaria dando 2. Tem que me lembrar como que é essa equaçãozinha aqui do número de restrições. Depois eu vou passar para vocês. Mas não está batendo muito com o que eu tô fazendo aqui não. Tem que me lembrar como é que eu faço para impor as restrições. Mas eu vou trazer um exercíciozinho para a gente fazer aqui, ó, só para vocês verem como que é feito. Então, como é que geralmente é trabalhado, né, esse tipo de problema? Olha só. Aqui você tem um modelo na sua forma reduzida ou na forma estrutural? É o quê? Por que é forma estrutural? Porque eu sei que ZT e YT estão agindo contemporaneamente. Tá claro isso? Vou parar de olhar para vocês. Vocês comecem a responder aí se está claro ou não está, mas eu acredito que esteja. Aqui você tem um var com uma defasagem. Tá vendo aqui, ó? Mas o var pode ser um var n com infinitas defasagens. Infinitas não, mas pelo menos tantas defasagens quanto você queira, mas obviamente existe um limitador. Por quê? Cada leg a mais, ele impõe quantos parâmetros a mais? Com duas variáveis, n ao quadrado, né? Você tem n ao quadrado menos n variáveis a mais. Se eu tenho 2 vezes 2, não, na verdade é n ao quadrado mesmo. Então, com duas variáveis eu começo a estimar. Cada leg eu vou ter mais 4 parâmetros. Então, se você tem, obviamente, um limite na sua amostra, você não pode ter mais parâmetros do que a amostra, certo? Então, você teria um problema nesse sentido. Então, vamos lá. Equação 1, problema 1. Mostre que podemos escrever o sistema de equações acima como um var 1 estrutural desse formato aqui, ó. Difícil ou fácil esse problema? Difícil? Porra, é só organizar, bicho. Ó, tira esses caras daqui e passa para lá de cá. Vai ficar mais B12Y, desculpa, mais B12ZT, mais B21YT. E tá organizada a suruba, porra. Aí ficou aqui, ó. 1, B12, B21, 1. Essa é a tua matriz o quê? Que ele aqui no exercício chamou de B. Isso aqui é um gama maiúsculo. Quem é gama 0? Quem é gama 1, 1? Quem é gama 1? Essa matriz aqui, ó. E essa aqui é a tua matriz Y de T. Alguém ficou com dúvida? Então esse aqui... Só não entendi o passo do beta. Do beta? Do beta. Então, ó,
Aqui eu não tinha ZT e YT? Passei para o lado de cá. Olha eles aqui, ó. Chegou mesmo ou só está concordando? Puta que pariu. Deixa eu apagar aqui. Não vou apagar não. Vou copiar isso aqui. Colar aqui atrás. Vamos lá. Ainda bem que está gravado, o pessoal vai ver o que eu sou. Sendo que você ainda pelo menos tá perguntando. Tem gente que não tá sabendo e tá, porra, ainda tá calado. Então vamos lá. Essa equação aqui, você reescreve ela como? Vai ficar YT menos, ou desculpa, mais B12ZT. Essa é a primeira equação. Igual a B10 mais gama 11 mais YT menos 1 mais gama 12 vezes ZT menos 1 mais E de YT, tudo bem? A equação 2 ficou B21YT mais ZT igual a B20 mais gama 21 YT menos 1 mais gama 22 ZT menos 1 mais E de ZT. Agora, eu só botei na forma matricial, ó. 1B12 que multiplica quem? YTZT. Essa é a primeira equação. A de baixo, B21 e 1, que multiplica essa aqui, ó, linha coluna, igual B10, B20, mais gama 11, gama 21, opa, vamos fazer loucura, gama 12, gama 21, gama 22, YT menos 1, ZT menos 1, mais E de YT, E de ZT. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Legal. Encontre a forma reduzida. É difícil? O que vocês acham? Hã? Ah, certo. Calcular a inversa dessa... na verdade no problema ali estava B, né? Calcular a inversa dela. Que é a inversa de B? Ela vai ser um pouquinho mais chata. Porque eu não impus restrição nenhuma. Então ela vai ser 1 menos B21 menos B12 vezes 1 sobre determinante dessa matriz, que é quanto? 1 menos B21 vezes B2... Porra. B21 vezes B12. Tudo bem? Aí essa aqui vai ser minha matriz B, que vai multiplicar esse vetor e essa matriz aqui, que é gama 1, gama 0 e meu vetor de choques. Essa é a minha forma reduzida. Alguma dúvida? Pode perguntar. Aqui eu só inverti B e passei para o outro lado. E aí, obviamente, aqui ficou vazio. Na verdade, quem está chamando ali na equação do exercício de B é a B menos 1. É que a gente está chamando de B menos 1, né? Aqui? Não, ó. No primeiro item. No primeiro. Ó, vamos aumentar aqui. Ele já dá BX, ele não está falando... Espera aí, deixa eu só trazer isso aqui para frente. Vamos lá. O que você está falando? Esse BX1 é o que a gente está chamando de B1, B invertido, né? Não. Esse B aqui? É esse B aqui. A gente está invertendo o B da primeiro item. Tá? Isso aqui é a forma... Essa aqui é a forma estrutural. É o mesmo B. Quem é a forma reduzida? Inverti B e passei multiplicando para cá.
Tá? Então vai ficar xt igual a b gama 0, b gama 1, b é t. Tudo bem? Porra, tô achando que tu tá concordando só pra... Agora tá clareando. Tá clareando? Porra, esse exercício é fácil, hein, cara. 1 e 2 é tranquilo. Aí pergunta, qual é a diferença entre a forma reduzida e a forma estrutural? Aí o infeliz vai falar, o que tá escrito. Porra, malandro, o cara não é cego. A diferença é que na forma estrutural você tem variáveis endógenas contemporâneas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então existe um problema que a gente chama de função implícita. Você não conseguiu separar uma da outra. Qual é a diferença da forma reduzida? Qual é a forma reduzida? Agora, variáveis endógenas, em tempo presente, só aparecem do lado esquerdo. Elas são funções unívocas das variáveis endógenas defasadas. Tá? Então, forma estrutural, você tem variáveis de tempo presente misturadas. Forma reduzida, você separou variáveis no tempo presente, variáveis no tempo defasado. Tudo bem ou não? Eita porra. Professor, só ali no segundo item não tem que terminar. Encontrar a forma reduzida? É só multiplicar, porra, por B. É só inverter o B? Inverte o B e multiplica. Pelo menos que tava mais estruturado. Porque eu fiquei confusa no exemplo de antes, porque o professor inverteu também as variáveis. Aí eu fiquei na dúvida se na reduzida tem que fazer isso também. Como é que é? Vamos lá. Aí, se Aqui nesse trocar exemplo... YX, ou se esse foi um exemplo novo. Não. É porque eu comecei com Y e X. Mas aqui, infelizmente, o cara começou com Y e Z. Ah, tá bom. Tá? Não aí inverte. ela Continua, não altera não. Deixa eu só até diminuir aqui. Aí o que tem que fazer? Pegar B, multiplicar por esse vetor e essa matriz e esse cara aqui. Eita porra. Vamos lá. Então eu sei que YT e ZT vai ser igual. Opa, ficou pequenininho, né? Não consigo transformar essa imagem, não consigo. Vamos lá, agrupar. Pronto. Vezes gama 0, que era quanto? B10, B20. Mais. Esse aqui é B-1, vou até escrever aqui, ó. Gama 0. Aqui vai ser... O exercício ele chama de gama 1,1, gama 1,2, beleza. Gama 1,1, gama 1,2, gama 2,1, gama 2,2, vezes YT menos 1, ZT menos 1. Mais essa mesma criança aqui, vezes é de YT, é de ZT. Então essa aqui é a minha forma reduzida. Tudo bem? Então a minha audiência no YouTube está vendo aí como é dura a minha vida. Vamos lá. Próxima. Qual é a diferença? Tá, isso eu já expliquei, tá?
que forma estrutural tem variáveis no tempo presente, e se você fosse estimar por mínimos quadrados, você teria inconsistência pelo fato da endogeneidade, ou na realidade a simultaneidade entre y e x. Com simultaneidade você tem endogeneidade, mas a volta não é verdade. Tá? Então a simultaneidade é mais forte que a endogeneidade. E contra as matrizes a gente já encontrou. Agora é um detalhe. Encontre a matriz de variância e covariância da forma reduzida. Não, ó, tá aqui, ó, 1.6. Encontre a matriz de variância e covariância da forma reduzida. O que você sabe? Que os resíduos, os choques, tinham variância gama, sigma y e sigma z. Olha para cá. Ah, tá. Mostre que a matriz de variância e covariância da forma estrutural é diagonal. Beleza, não tem problema. É porque eu já fui na 1.5, foi mal. Obrigado aí pela... Então, o que acontece? Eu sei que os meus resíduos são quais? É de YT é igual. É de YT é de ZT, certo? Quem é a minha variância desse cara? Como eu sei que a média dele é zero, é ele transposto vezes ele. Deixa eu ver se ele transposto vai dar 1 por 2, não. Então, ao contrário. Ele vezes ele transposto. Ou seja, ele vezes essa matriz aqui, ó. Porque a variância é o quadrado. Então, isso aqui é um exemplo de ET ao quadrado, menos a média ao quadrado. Por que eu não me preocupei com esse cara aqui? Eita porra, tá todo mundo dormindo. Por que eu não me preocupei com esse cara aqui? Se ele é um choque, a média dele é quanto, caraca? Puta que... Vou ter que adiantar essa prova, hein? Tô achando que a lei da inércia de Newton tá valendo para vocês. A matéria tende a permanecer acumulada e estática até que venha uma força chamada prova em razão contrária, de direção contrária, que a tire do seu estado inercial. Tá foda, hein, malandro? Puta que pariu. Ainda bem que eu tô gravando, meu irmão. Tô gravando essas heresias que você tô cometendo aí. Então vamos lá. Aqui vai ficar E ao quadrado yt, E de zt é de yt, E de yt é de zt, e para finalizar, última linha, última coluna, E de zt ao quadrado. Qual foi a pergunta do item 4? Se a variância da forma estrutural é uma matriz diagonal. O que eu sei que uma matriz diagonal? Ela é uma matriz que apresenta valores na diagonal e zero fora dela. E aí, é diagonal ou não é? Por quê? Pode falar com confiança, sem dúvida. Eu não gosto de... A única coisa que eu não gosto é de hesitação. Tem que falar, pode até falar errado, mas fala com confiança para a gente sentir a vibração. Pode falar. Que nesses casos são só os elevados ao quadrado que vão ser o... É porque o choque ele é não correlacionado com os outros choques. Então, isso aqui daria a ideia de correlação entre os choques. Choques de YT e choques de ZT. Eles são não correlacionados, então 0, 0. E aí sobra quem? Os choques ao quadrado, que dá a variância sigma 2y, sigma 2z. Legal? Obrigado por ter me lembrado do exercício 4. Também não é só de tristeza que vive o professor. A 1.5, todo mundo entendeu de onde que ela vem, né? Tá bem aqui, ó. Já resolvi pra gente. Aqui é B-1 vezes gama zero. Aqui é B-1 vezes gama 1. E aqui é B-1
vezes a sua matriz de variância covariância. E para finalizar, a última conta, né? Encontre a matriz de variância e covariância da forma reduzida. Tchananã. Olha como é que ela é. Essa é a cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consegui selecionar só ela. Pô, esse negócio é maneiríssimo, né, meu irmão? Tu pega, não tem que escrever de novo. Porra, cara, não sei como é que tem gente que... E agora é o seguinte, hein? Tem umas pranchetinhas que tu pluga no computador, fica a tela do computador na prancheta. Aí tu escreve direto como se estivesse escrevendo no papel. Fica a dica aí de presente aí. Pra quem quer passar. Aí, pô, professor, tô meio enrolado. Eu falei, pô, uma mão lava a outra. E as duas lavam o corpo. Show. Tá gravado. Então vamos lá. Só não pode comentar, hein? Vai ter uma. Essa parte foi censurada. Vai ter uma censura. Então vamos lá. A matriz de variância e covariância da forma reduzida. Então é só fazer essa multiplicação aqui, né? Vai ficar. Primeiro vamos só reescrever ela, sem ser preguiçosos. Vamos escrever ela direitinho. Então a minha matriz B é 1 sobre 1 menos B21, B12, menos B12 sobre 1 menos B21, B12, que saco. B21, 1 menos B21, B12 e 1 sobre 1 menos B21, B12. Gigantesca. Eu vou selecionar ela e vou até diminuir. Todo mundo está enxergando, né? Pronto, vamos reduzir essa criança aqui já. Legal? Vezes é de YT é de ZT. Isso aqui vai ficar o quê? Simplesmente vai ficar... Rapaz, vai ficar um negocinho meio grandinho, mas vai ficar E de YT menos B12 é de ZT sobre... Ai, tem que escrever isso de novo. 1 menos B21, B12. Não, só para você selecionar o que estava do lado da agrupar, selecionar e colar. Não, porque o problema todo é esse aqui, ó. Ó, isso aqui é o meu elemento A11 da minha matriz. Primeira linha, primeira coluna. O da primeira linha, segunda coluna vai ficar quem? Espera aí. Não tá certo. Isso aqui é 2, 2. Vezes uma 2, 1. Vai ficar só uma coluna mesmo. Então vai ficar segunda linha, segunda coluna, vai sobrar. E aí o que você falou fazia sentido, meu amigo. Mas não sejamos preguiçosos. Vai ficar E de ZT menos B21 E de YT sobre 1 menos B12 sobre B21. Então, deixa eu até apagar esse cara aqui para não ficar. Essa aqui é o meu... Isso aqui é que você está chamando de quem? É de YT, é de ZT da sua forma o quê? Reduzido. Aí você vai pegar essa criança aqui, ó. Porra. Vai pegar essa criancinha aqui, ó. Opa, Ctrl C. E se você quer saber a matriz de variância e covariância dela, você tem que fazer o que com ela? Transpor e elevar e multiplicar uma pela outra. Agrupar. Vou pegar ela e vou transpor ela. Pô, se eu pudesse transpor só num clique seria ótimo. Então vai ficar E de YT menos B12 E de ZT sobre 1 menos B12 B21 aqui E de ZT menos B21 E de YT
sobre 1 menos B12, B21. E aí, como é que vai ficar a sua matriz de variância-covariância da sua forma reduzida? Você vai multiplicar um pelo outro. Então, vai ficar esse vezes esse, vai dar quanto? Rapaz, é de YT menos B12 é de ZT ao quadrado. O denominador é sempre o mesmo, vai ficar esse denominador ao quadrado. Sempre vai se repetir. Esse vezes esse, na segunda linha, vai ficar E de YT menos B12 vezes E de ZT menos B21 E de YT. Sobre esse denominador aqui, que é igualzinho ao quadrado. Aqui vai ficar a mesma coisa que está aqui. E de YT menos B12 E de ZT menos B21 E de YT, o denominador ao quadrado. E para finalizar vai ficar esse vezes esse, ou seja, vai ficar E de ZT menos B21 E de YT ao quadrado sobre esse cara aqui ao quadrado. Qual é a grande diferença? Bom, ela é diagonal? Você não consegue garantir. Tem que fazer a continha. Tá? Então, de cara já não vai ser diagonal. E além disso, vocês reparem que o próprio choque da forma reduzida, ele tem tanto choques de Y quanto choques de quem? De Z. A mesma coisa aqui, ó. Por isso que você não poderia ter variáveis contemporâneas. Estão enxergando? Porque se você tivesse variáveis contemporâneas, está aí evidente de onde que vem a heterogeneidade. Ou não? Não ficou muito claro? Porque esse choque aí é o da forma, o que está ali é o da forma estrutural. Então, o choque da forma reduzida, você só diz que isso é um choque agrupado, mas você percebe que ele, na realidade, é formado pelos componentes dos choques da forma estrutural. E aí, se você tivesse variáveis defasadas em tempo presente de um lado e do outro, seria endógeno. Bom, vamos fazer esse cálculo aqui para ver se a gente acerta. Já peguei a variância-covariância. E aqui eu vou só fazer a calculeta para ver se a gente está craque ou não. Agrupar a criança. Tranquilo? Ou não muito tranquilo? Bom, isso aqui vai ficar. Essa merda ao quadrado vai se repetir para todos os termos, eu posso botar em evidência. Tranquilo? Ou não? Vezes. Vamos à minha matriz. E de YT menos B12 E de ZT ao quadrado. Como é que fica isso? Vai ficar E ao quadrado YT mais B12 ao quadrado E de ZT ao quadrado menos 2 vezes B12 E de ZT E de YT. O que eu sei desse termo aqui? Que ele é zero. Então, sobrou sigma 2 Y mais P12 sigma 2 Z. Todo mundo comigo? Aqui embaixo, que vai ser o transposto desse, é de YT menos B12. Estava certo isso? Eu copiei, eu escrevi errado, né? Porque isso aqui seria E de YT menos B12 E de ZT. Cadê? Tô aqui, né? Não, tô aqui. Caralho, onde é que eu tava? Aluno também sofre. Fala assim, ó, tá vendo? Tá bem que tá gravado. Aluno também sofre. Então, E de ZT vezes E de ZT menos B21 E de YT.
Então isso aqui vai ficar, só os termos que não vão ficar zero vai ficar sigma 2. Esse vezes esse não vai para zero, então vai ficar sigma 2y menos b2,1. Esse vezes esse, menos b12 sigma 2e. Isso aqui vai se repetir aqui, então vai ficar menos b12 sigma 2e menos b21 sigma 2y. E aqui embaixo vai ficar esse termo aqui ao quadrado. Então esses caras aqui eu já fiz a conta. Faltou esse cara aqui, ó, é de zt menos b21 é de yt ao quadrado, que pela conta de cima eu já sei que dá para fazer a inferência, que vai ficar sigma 2e mais b21 ao quadrado, sigma 2y. Então essa brincadeira aqui... Ah não, essa brincadeira só não, né? Essa brincadeira toda aqui, ó, é a resposta do meu item. Deixa eu dar uma arrastada na criança. Dar uma agrupada. Só pegar quem é esse termo aqui ao quadrado para dar a resposta. Não sejamos preguiçosos. Chegamos até aqui, não vamos terminar, né? Vamos deixar o negócio sem completar. 1 menos b21, 1 menos b2, vezes b12. Então vamos lá. 1 menos b12 vezes b21 ao quadrado vai ficar 1 menos 2 vezes b12, b21, mais b12, b21. Ah, escrevi o quadrado aqui, o quadrado aqui. Legal. E aí eu vou até reescrever ela toda aqui, ó. Dado que é só copiar e colar. Opa, ficou tudo agrupado? Não tem problema não, deixa assim então. Essa é a resposta. Se inscrever assim na prova ganha certo, hein? Fica tranquilo. Inclusive tu botou uma setinha aqui indicando que você abriu a conta e tal. Não está tão desorganizado. Qual é a diferença entre as matrizes de variância e covariância da forma estrutural e da forma reduzida? Bom, a resposta, obviamente, ela pode ser simples e pode ser complicada ao mesmo tempo. Uma, que ela não é diagonal, ou seja, ela admite correlações ou covariâncias cruzadas entre os choques da forma reduzida, ou seja, há uma correlação temporal, tá certo? E simultânea entre os choques da forma reduzida. E é por isso que você consegue calcular os efeitos da decomposição da variância. Estão enxergando? Quando você vai fazer a decomposição da variância, o que você está calculando? Quem que é a variância de y? Sigma 2y. Quem que é a variância de z? Sigma 2z. Mas quando você estima esses caras, você estima por quem? Pela forma reduzida. Olha aqui, ó. Variância de y, variância de z. E aí você impõe. Se eu impôsse uma restrição... Porra, cara, eu fui preguiçoso aqui, né? Filha da mãe. Aqui é B12. Caralho, eu fui preguiçoso aqui. B12. Se eu impôsse uma restrição de que não existe efeito contemporâneo de Z em Y. O que eu estou dizendo? Traduzindo, olhando para a minha equação, se não existe efeito contemporâneo de Z em Y, foi isso que eu escrevi? De Z em Y, eu estou dizendo que B12 é quanto? Portanto, se eu imponho essa restrição, B12 é igual a zero. Logo, quem seria a minha variância da forma reduzida? Olha como é que ficaria. Sigma 2y sobre esse termo ao quadrado. B12 é zero. Menos B21 sigma 2y sobre esse cara ao quadrado. Esse cara aqui vai ficar
menos sigma 2y B21 sobre esse cara ao quadrado. E esse cara ao quadrado muda também, na verdade ele vai ser 1, né? Então deixa eu até apagar aqui. Ó. Todo mundo enxergou ou só o Samuel? Para me deixar feliz. Tá vendo? Esse cara aqui vai ser 0 também. Mais quem? Sigma 2y. E aí quando você fosse fazer a decomposição da variância, ó, variância de y e variância de z continuam sendo. Fala. Opa, obrigado, hein? Olha, eu já tava já com fome, né? Por causa do horário. Tá vendo? A gente não sofre tão não. Tá gravado, hein? A gente não sofre não. Tem aluno que ajuda a gente. Tá vendo? Então, quando a gente fosse fazer a decomposição da variância, o que vai acontecer? A variância de y é só explicada por ela mesma. Só que a variância de z é explicada por z mais b21 ao quadrado sigma 2y. Para a próxima aula, as exercise, tá certo? As homework. Seguinte. Por que a estacionariedade é necessária? Por que a estacionariedade é necessária? Defina através da equação vetorial, tá? Esse é um var. Pode ser bi, multivariado, não importa. Que você bota nessa notação, não vai te atrapalhar não. Mas, igual a um A vezes YT menos 1 mais ET. Supondo que seja bivariado, a sua matriz A tem que ser 2 por 2, certo? Certo? Defina através dessa equação, onde você vai achar YT como função de Y1 lá do infinito espaço sideral. Ele vai fazer aquele problema de recorrência. Você não tem YT menos 1? Qual é a equação de YT menos 1? A YT menos 2 mais ET menos 1. Vai substituindo, chega a essa forma de recorrência. Tá certo? E aí você vai definir as condições sobre A para... Quais são as condições sobre A para a estabilidade do sistema dinâmico. Dica, quem tá fazendo a aula do Max, pede para ele te explicar ou mostrar esse exercício, né, falar em aula depois com ele, e aí pede para ele mostrar os autovalores e os autovetores. Só autovalor já está o suficiente. Bom, vou encerrar aqui a gravação. Lembrando que está todo mundo comprometido aqui para passar a me dar um tablet gráfico. Coisa de R$600. Então, se todo mundo passar, é porque houve o conluio. Se ninguém passar, já sabe o porquê. Um abraço a todos. Lula livre e Eduardo Bolsonaro na Embaixada Americana. Gritando franguinho lá pro Trump.